Pronto. Senhoras e senhores do Conselho, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, nossa secretária, boa tarde a todos vocês. Pedir a Deus aí que ilumine nossa semana, traga muita paz e sabedoria para a gente desenvolver nossas tarefas com mais competência. Ana, por favor, temos resoluções para serem recepcionadas hoje? Não, presidente. Não. Em relação à ata de sexta-feira, alguma alteração? Uma ata bem simples, né? Presidente, não foi colocado, não está disponível ainda no WebDrive para aprovação da Câmara, a ata de sexta-feira, viu? Uhum. Tá faltando os quesitos, da perícia? Não, foi um esquecimento meu. Sem problema, não. A gente publica de hoje para amanhã e amanhã a gente aprova as duas, tudo bem? Tudo bem. O doutor Arinaldo havia pedido, a Ana tinha falado comigo semana passada, eu esqueci de antecipar para vocês. Ele teve um problema em relação à agenda dele lá, ele é presidente da UAB, né? E pediu para uma gentileza aí da Câmara de sobrestar o processo, porque é um processo que é uma matéria mais densa, ele não quis deixar sobre a responsabilidade dos assessores lá. E então, com isso, ficou sobrestado o primeiro processo. E, na sequência da nossa ordem do dia, nós temos 3 processos da empresa Franklin Zaragoza Paiva ME. O primeiro do Dr. Lúcio, o segundo da doutora Tereza e o último do Dr. Alexandre. A gente vai compassadamente, sem nenhuma pressa, né? O tempo está a favor da gente hoje. Começar pelo processo do Dr. Lúcio, que é o 1/3384/2018, auto de infração 2018-07791, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância e recorrido Franklin Zaragoza Paiva ME. Relator o conselheiro Lúcio Flávio Alves, processo julgado nulo na primeira instância e recebeu confirmação da nulidade pela assessoria processual tributária em seu parecer. Com a palavra, doutor Lúcio. Obrigado, senhor presidente, doutor André, procurador, representante da PGE, conselheiros, secretária Ana. Presidente, vou fazer aqui o relato, né, do processo qual foi designado para fazer a apresentação. Tem a seguinte infração. A empresa apresentou nos exercícios 2014, 2015 e 2016 omissão de receitas e mercadoria sujeita à substituição tributária, no montante de R$ 870.643,07, multa de R$ 87.064,31. Nesse processo não consta informação complementar, né? Mas alguns exigem necessário. É que se trata de uma auditoria fiscal restrita, né, com motivação de fiscalização de contribuinte em operação com cartão de crédito ou débito. Né? Essa ação fiscal foram lavrados 5 autos de infração. Né? Foi feita aquela planilha, né, de fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional de uso restrito para o CEFISC. A empresa apresentou impugnação, né, que traz os seguintes pontos. Primeiro, a nulidade, né, do auto de infração pela imprecisão da capitulação legal da presente infração. Aí ele vem trazendo na sua fundamentação o artigo 92, parágrafo 8º, da Lei 12.670/96, né, que fala da questão da omissão de receita, né, tem aquelas 7 situações. Vem trazendo o artigo 33, inciso 11, combinado com 53, inciso 3º, parágrafo 3º do regulamento do CONAD, que fala da questão da falta de clareza e precisão, da questão do auto de infração, né? E vem discorrendo sobre a questão justamente que ele entende que o relato não está claro e preciso. Vem trazendo algumas resoluções, né, aqui do CONAD para abono da sua tese. O outro ponto, ele traz da nulidade do auto de infração pela fragilidade do levantamento financeiro, fiscal, contábil e pela completa subsistência das provas postadas aos autos. E aí, presidente, ele faz uma fundamentação um pouco mais extensa, né, falando da questão da metodologia de fiscalização, né, que foi, o entendimento dele foi uma DESC, né, tem uma planilha, tem uma DESC, que dá o valor de 870.643, e a diferença entre o PGDAS e o cartão de crédito, que dá 89.144. E o agente, né, autuante, no caso aqui, ele faz ele utiliza as duas planilhas, né, as duas metodologias, e faz a junção das duas, e aí lavra o auto com esses valores, que justamente o valor que eu citei
de 870, 643,07. Ele pede, no caso, uma perícia, a realização de uma perícia, né? Faz a afirmação dentro do topo da perícia, ele diz que março e abril, que na planilha do agente fiscal se encontra zerado esses valores, mas foi emitido nota nesse período, ele traz aqui algumas notas, anexa algumas notas, né? E um pedido alternativo, né, apesar dele ter pedido uma nulidade, 2 nulidades, né, e uma perícia, ele pede até a parcial procedência considerando apenas o valor de uma das planilhas. O processo caminha para julgamento em primeira instância, tem um julgamento pela nulidade, né? O julgador, entendeu, né, que no processo aqui, quando o autuante faz essa junção, né, ele não observou a IN 8/2010, que trata justamente dos procedimentos de fiscalização das empresas optantes do Simples Nacional, né, no artigo 7º lá que consta, que no caso era para ter feito pela metodologia do valor maior, e não para ele fazer, como fez o agente autônomo, fazendo a junção das duas metodologias. Né? Aí faz aqui um cálculo, né, que ele entende aqui, né, e julga pela nulidade. O processo caminha, vai para a célula de assessoria processual tributário, e também tem o mesmo entendimento do julgador, né, pela nulidade da autuação. Né? Aqui ele faz um destaque, a parecerista faz um destaque, o julgador fala, mas ela aprofunda mais a questão de considerar a metodologia do cartão de crédito, né? Tem aquela AIN 03/2011, que tem que constar, né, os valores das administradoras, que no caso presente aqui, né, não foi observado o artigo 14 da AIN 03/2011, que é aquela que faz o procedimento, né, referente a cartão de crédito, que a gente tem julgado aqui algumas questões. E, né, nesse sentido, ela entende pelas duas situações, tanto por o autuante ter feito a junção, né, das duas metodologias, e quanto se considerasse a maior, que seria do cartão de crédito, né, ele não ter anexado a planilha, o relatório das administradoras de cartão de crédito. Então, julga pela nulidade. Então, presidente, esse é o relato. Agradecer ao doutor Lúcio. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de julgamento, boa tarde a todos. Como bem relatado, trata-se de um reexame necessário contra a decisão de nulidade do auto de infração, que havia imputado a infração de omissão de receitas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, decorrente de venda sem documento fiscal, no exercício 2014-2016, no montante de R$ 870.643,07. Como dito, mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, tendo sido proposta a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 126, no montante de R$ 87.064,31. Verifica-se do que consta no processo que foi uma apuração de uma empresa optante do Simples Nacional, portanto, baseada naquela planilha de fiscalização de empresas do Simples, que todos os senhores conhecem, e, no caso, houve um cruzamento da ZEN, a PG Dados contribuinte, com as informações de vendas prestadas pelo administrador de cartão de crédito, tendo sido verificada a referida omissão, né, e foi bem elucidado pelo julgador de primeira instância, o autuante, ele utilizou a planilha e fez a soma da base de cálculo, tanto em relação a esse cruzamento da ZEN PG Dados com as informações do cartão de crédito, e ainda agregou a base de cálculo um resultado constante de uma planilha de demonstrativo de entradas e saídas de caixa mensal. O método de fiscalização utilizado está amparado no disposto no artigo 92 da Lei 2.670, 96, e a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal na saída, prevista nos artigos 127, 169, 1741 e 176A e 177 do Regulamento CMS, bem como o artigo 75 da Lei 12.670, 96. O julgamento de primeira instância, como já foi anunciado no início, ele entendeu que o auto de infração era nulo, diante da ausência de arquivos e relatórios no processo, com a discriminação das operações informadas pelos operadores de cartão de crédito e débito, o que teria implicado em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, bem como também ressaltou o equívoco de
do autuante considerar para a composição da base de cálculo 2 métodos distintos, o que contrariaria o disposto no artigo 7º, parágrafo 3º da Gestão Normativa número 8, 2010, que determina que deve ser considerado o maior valor para fins de lançamento do crédito tributário nessas fiscalizações. No caso, é só reexame necessário. Entendemos que, no caso, a decisão de primeira instância ela merece ser reparada, pois, apesar da ocorrência das irregularidades apontadas pelo julgador, entendemos que as mesmas poderiam e deveriam ter sido sanadas por ele, tendo em vista os princípios que regem o processo administrativo tributário, principalmente os da informalidade ou formalidade moderada e o princípio da verdade material, não importando, por outro lado, em qualquer violação à ampla defesa do contribuinte, pois referidas medidas de saneamento preservariam o seu pleno exercício conforme previsto na legislação. E nesse caso, entendemos que deveria ter sido aplicado o disposto no artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614 de 2014, o qual permite que sejam sanadas equívocos ou irregularidades existentes no processo, assegurando ao contribuinte a restituição do prazo para se defender sobre os pontos que eventualmente tenham sido objeto do saneamento, ou mesmo para pagar o crédito tributário com os descontos previstos na legislação tributária. E, de fato, tratando-se de empresas cujo regime tributário é o do Simples Nacional, devem sim ser observadas as regras da Instrução Normativa número 8, 2010, que disciplina justamente os procedimentos de fiscalização destas empresas. E é muito claro, lá no seu artigo 7º, parágrafo 3º, quando determina a utilização dessa planilha de fiscalização, que contempla uma série de coisas, sempre seja considerado o levantamento em relação às omissões, aquele de maior valor. No caso, o autuante, ele não observou essa regra, entendeu por somar valores de levantamento distintos, mas no caso deveria prevalecer tão somente o levantamento que cruzou os dados da PGDAS e da DASEN do contribuinte com as informações do cartão de crédito, devendo, portanto, poderia e deveria ter sido excluído ou desconsiderado os outros levantamentos, mantendo a base de cálculo no montante em torno de 564 mil. Entendemos que aplicar a referida regra que determina o saneamento da irregularidade não se trata de facultar ao julgador escolher o método de fiscalização a ser utilizado no lançamento, né? Que ele entende que não procedeu à regularização, porque isso seria de competência exclusiva do agente fiscal, né? Mas, na realidade, a proceder assim se está justamente assegurando a aplicação da norma que disciplina a fiscalização de empresas optantes do Simples Nacional, a qual se baseia, como já foi dito, numa planilha de fiscalização com diversas formas de apuração de infrações e havendo uma regra específica que determina que deve ser considerado o levantamento de maior valor, não tendo isso sido observado pelo autuante, deveria sim ser feita essa correção, até porque não importaria em aumento da base de cálculo da multa, e sim uma redução. E a partir da verificação desse equívoco e do seu saneamento, deveria ser reaberto o prazo para o contribuinte, portanto, sendo assegurado o exercício da sua ampla defesa e contraditório. Tanto é verdade que o próprio contribuinte pede, em caráter subsidiário, que seja reduzida a base de cálculo para o referido montante, para que fosse observada a referida regra da Instrução Normativa número 8, 2010. Outros sim, também entendemos que o referido equívoco pode ser corrigido pelo julgador, como dito, né? Mantém-se no auto de infração apenas o levantamento de maior valor, e isso pode ser feito, tem a previsão pelo próprio Código Tributário Nacional, que dispõe no seu artigo 145, que o lançamento ele pode ser, sim, alterado em razão de defesa ou recurso. Portanto, não há o lançamento ele não se concretiza e aperfeiçoa pelo simples lavratura do auto de infração, mas ele pode ser alterado, aperfeiçoado e corrigido, caso necessário, no decorrer de todo o processo administrativo tributário, a partir da apresentação da impugnação do contribuinte. Portanto, como dito, entendemos que a base de cálculo do lançamento deve ser alterada para um montante de R$ 565.874,40, que foi o levantamento de maior valor e que corresponde ao cruzamento das informações prestadas pelo contribuinte na DASEN, PGDAS, com as informações prestadas pelos administradores de cartão de crédito. Outro sim, apesar de constar na planilha de fiscalização o comparativo entre as diferenças de vendas decorrentes
desses dados fornecidos pelas administradoras de cartão de crédito, que aqueles informados nas obrigações acessórias decorrentes do regime de tributação do Simples, de fato, a gente não conseguiu identificar a juntada pelo agente fiscal das planilhas fornecidas pelas administradoras de cartão ou pela célula laboratório fiscal, ou mesmo disponibilizadas pela Cefaz na intranet, conforme determina o artigo 14 da Instituição Normativa número 3 de 2011. Apesar de ser a praxe desses processos de fiscalização não acompanharem outras informações adicionais à planilha, isso aqui já passaram vários pela terceira Câmara, que foram julgados procedentes sem maiores problemas, mas no caso entendo, até para que não se possa alegar futura nulidade também, que seria, para esse caso também, cabível a realização da diligência, como já aconteceu, inclusive, em julgamento recente nessa Câmara, para que fosse também saneada essa irregularidade, intimando o autuante para que apresente a planilha da qual extraiu os dados que foram apresentados na planilha de fiscalização do Simples Nacional, conforme dispõe o artigo 14 da Instituição Normativa número 3 de 2011. Então, com essas considerações, a Procuradoria manifesta pelo conhecimento do exame necessário para que seja dado provimento, anulando a decisão de primeira instância por inobservância da regra do artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614 de 2014, devolvendo o processo à primeira instância para que seja diligenciado na regularização do processo, mediante a juntada pelo autuante dos relatórios da administradora de cartão de crédito, bem como a necessidade da observância da regra do artigo 7º, parágrafo 3º da Instituição Normativa 8 de 2010, procedendo-se em seguida novo julgamento. São as nossas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. A presidência agradece ao senhor procurador e o processo encontra-se em discussão. Presidente, bem colocado aí, né? O doutor André fez as colocações da Procuradoria, mas eu vou aqui colocar aqui uns pontos que eu acho que não constam nem na decisão de primeira instância, né? E nem também no parecer. Esse processo, ele tem uma data de ação fiscal, 2017, 13.343, as folhas 3 do processo, que é uma auditoria fiscal restrita, né, que tem como motivo fiscalização de contribuinte em operação com cartão de crédito ou débito. Né. A gente sabe que quando tem a questão de uma auditoria fiscal restrita, o autuante tem que se ater ao motivo daquela auditoria, né? Uma ampla, ele pode fazer tudo, e aqui ele tem que ficar restrito à questão do cartão de crédito ou débito, é diferente. O que foi que aconteceu aqui? Quando ele foi fazer a fiscalização, ele pode utilizar, né, vários métodos aqui para chegar a uma opção de receita, né? Pode ser uma DRM, pode ser uma DESC, pode ser a diferença do valor do cartão de crédito e valores, né, da PG Dados, que aqui é a empresa do Simples Nacional. E no caso aqui, o que ele fez? Ele constatou, aqui tem todas as planilhas aqui, né, referente a essa metodologia, e ele encontrou um valor na DESC, encontrou um valor no cartão de crédito, a diferença do cartão de crédito. Ele somou os dois valores, né? E aí a instrução normativa que trata desse procedimento, que é a 8 de 2010, né, diz que ele faz isso aí e escolhe o valor, né, o de maior valor para fazer a cobrança, né, que já está englobado em todos os outros. Ele fez a soma. Aí vem o primeiro ponto, né, do qual até eu concordo nesse ponto, eu concordo com o doutor André, e o fato da jogadora ter dito que ele, por ele ter feito assim, né, a gente não podia refazer, porque ele estaria fazendo um lançamento, né? Eu entendo que não. Mas o ponto aqui que eu queria trazer até para a análise dos conselheiros e do doutor André é essa questão da questão restrita. Ele já ampliou, né, ele ampliou o que ele podia fazer. Ele só podia fazer com o cartão de crédito, ele já foi fazer a questão do ANDESC, né? Com a forma como saiu esse mandato de ação fiscal. Esse é um ponto. O outro ponto, senhor presidente, quando a gente vai observar aqui na questão de uma planilha que tem as folhas 117, né, que é justamente tem a diferença entre o faturamento declarado e as informações das administradoras de cartão de crédito e débito do período 2014, 15 e 16, né? Consta um valor, né, de 458.593, né? E aqui você não encontra aqui, apesar de, né, não encontra outro valor, né? A planilha já que nós estamos tratando aqui, né, de 2014 e 16, né? E aqui está 15 e 16, está faltando 2014.
E o ponto colocado, que eu acho que é decisivo aqui, né, que a gente já analisou, o doutor André já colocou, mas já analisou um processo dessa natureza, até um processo foi julgado, não na forma que está sendo feito do CAF, porque isso aqui é do Simples Nacional, né, outro ponto ele fez pelo CAF, ele não fez naquela planilha, naquela questão do CEFIS, que aquele processo que a doutora Tereza foi relator, e o doutor Alexandre também foi relator de um processo que era diferença, né, referente a cartão de crédito, mas que ele encontrou a diferença e joga dentro do CEFIS, que ele fez pelo nosso instrumento do CAF. Né? E o ponto aqui que, né, aí sim eu concordo com a julgadora e com a pareceria, é a questão justamente da não ter, né, valores da administradora de cartão de crédito, né, totalizado por administrador. Ele coloca um valor, como eu disse aqui, a planilha que tem aqui, né, é a planilha global, né, administrador de cartão de crédito, 703.743,63, de forma geral, né, 2015, 2016, os meses, mas não tem de forma individualizada como a instrução, né, 03/2011 determina no artigo 14 que ela tem que ser individualizada. Então, presidente, eu, diante desses dois pontos, né, tanto a questão do mandato de ação fiscal, ser de forma restrita, né, e ele ampliou, fez uma junção que ele não podia fazer. E aí vem um ponto que a gente já chegou a discutir, né, não dessa maneira aqui, mas a matéria de fundo é a mesma. A questão da meia nulidade, né? Você não pode dizer, não, eu vou aproveitar essa parte e vou aproveitar aquela. Então, ponto, de novo, só para fechar, a questão do mandato de ação fiscal ser restrito, ele fazer só com o administrador, e ele fez o administrador e DESC, né? E o ponto de ele não ter anexado as planilhas das administradoras com os valores determinados, como manda a instrução 03, né? O artigo 14 da instrução 03/2011. Então, presidente, eu com todo respeito aos pontos levantados pelo doutor André, mas eu vou me inclinar, assim, né, vou ouvir os colegas aí, mas meu sentimento inicial é de confirmar, sim, a nulidade de primeira instância, como seguir o parecer da consultoria assessoria processual tributária, no sentido de nulidade, senhor presidente. Continua em discussão? Senhor presidente, eu acredito, como vem o doutor... Está muito baixo o som, doutor Alexandre. Baixo, deixa eu ver aqui, foi que houve. Melhorou? Agora melhorou. É porque eu botei como bem já relatou o conselheiro Lúcio e data máxima vem o doutor André, com todo respeito ao seu posicionamento, de querer que a gente retorne esse processo à primeira instância, mas o processo está eivado de falhas e que são difíceis de a gente aceitar. Entre elas é essa, ele ter extrapolado o mandato, ter feito aí a DESC também, juntamente com o levantamento dos cartões de crédito, e eu vejo também que era para ele ter optado, ele fez, como já foi comentado, a junção das duas bases de cálculo. Não foi isso, doutor Lúcio? Ele juntou, que deveria não ter feito. E essa outra atitude dele aí, qual foi a outra, doutor Lúcio, que você falou, que foi a questão das planilhas. Não, da planilha que não foi apresentada. Não atender a instituição normativa, né? Aliás, a norma de execução 03/2011, que a gente, como já falou também, já foi debatido aqui sobre essa questão. Senhor presidente, eu entendo também como relator que deve ser acatada a nulidade nos termos do julgamento e do parecer da assessoria processual tributária. Mais algum conselheiro? A presidência vai colocar o processo em votação. Votando o relator, por favor. Presidente, conheço do razão necessário, nego o provimento para confirmar a nulidade declarada de primeira instância, de acordo com o parecer da SEAP. Votando agora a doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. Doutor Felipe. Com o relator, presidente. Doutor Micael. Com o relator, presidente. E doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Então, no presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário
negar-lhe provimento para confirmar a decisão de nulidade exarada na instância singular, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, mas contrária à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Ok? Vamos agora ao outro processo da nossa ordem de hoje, que é o processo 1/3385/2018, auto de infração 2018-07-805, tem como recorrente Franklin Saragossa Paiva ME e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator conselheiro, doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Esse processo foi julgado parcial procedente em primeira instância e a assessoria processual tributária emitiu parecer confirmando a decisão. Com a palavra, doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, senhores conselheiros, a nossa secretária, Ana Maria. Bem, senhor presidente, a acusação é de inexistência de livre registro de entradas. O contribuinte deixou de apresentar em tempo hábil o livro registro de entrada dos exercícios de 2014, 2015 e 2016. O fiscal aplicou o artigo como penalidade o artigo 123.5A da Lei 2.670, alterada pela 16.258/2017. A empresa autuada, no período de 2004 a 2016, estava enquadrada como optante pelo Simples Nacional. Em defesa, a empresa argue que a multa é inteiramente descabida, tendo em vista que a fiscalização não pode presumir a inexistência do livro apenas por não ter o contribuinte atendido à entrega quando intimado. Que, se fosse o caso de aplicar alguma punição, seria prevista no artigo 123, 8D. Acho que eu botei aqui errado. Requer que o AI seja julgado improcedente ou que seja aplicada a penalidade por embaraço à fiscalização. O julgador singular afastou todos os argumentos da defendente e decidiu pela parcial procedência. Por que ele decidiu pela parcial procedência? Porque ele aplicou, a penalidade é de 200 UFI, né? 200 UFI. E ele aplicou para cada período, conforme ao FII de cada ano, que foi 2014, 2015 e 2016. Por isso que ele foi pela parcial procedência, aplicando a mesma penalidade que o fiscal lançou, que foi a 123.5A. O julgador diz que o fiscal aplicou um valor de R$ 7.373,28, que está superior ao efetivamente devido. Ele aplicou ao FII de cada ano e o valor deu R$ 6.144,40. Não houve reexame necessário em função do valor ser inferior a 10 mil FIIs, mas como o sujeito passivo, né, interpôs recurso, o processo veio aqui para a segunda instância. E no recurso, ele alega que a fiscalização não pode presumir os mesmos argumentos da impugnação, que a fiscalização não pode presumir a inexistência do respectivo livro apenas pelo fato de a recorrente não ter prontamente atendido à entrega deste quando foi intimado a fazer por meio do termo de intimação, né, ele foi intimado a apresentar e não apresentou, que a penalidade aplicada à recorrente requer a comprovação da inexistência do livro em questão, não cabendo a presunção da ocorrência do fato pela não apresentação dos documentos listados no termo de início de fiscalização, que a penalidade aplicada à recorrente requer a comprovação da inexistência do livro em questão, não cabendo a presunção da ocorrência do fato pela não apresentação dos documentos, que a penalidade aplicável, ele pede a mesma coisa, né? Seria prevista no artigo 123, 8C da Lei 2.670, conforme jurisprudência do CONAT, que ele quer que seja por embaraço a fiscalização, 8C que ele pede, desculpa, e o motivo pelo qual o AI deve ser julgado totalmente improcedente. Aí, no fim, ele pede a improcedência. A assessoria processual tributária
ela sugeriu reconhecer do recurso, negar-lhe provimento, no sentido de confirmar a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância, né? Que reduziu o valor lançado no AI, como eu já expliquei. Ele aplicou ao FII de cada ano, e por isso que diminuiu o valor e ele julgou pela parcial procedência. E a assessoria confirmou o julgamento de primeira instância. É só, senhor presidente. Agradecer a doutora Tereza. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador. Presidente, pela ordem, o próximo processo ele é muito semelhante a esse processo relatado pela doutora Tereza, né? O dela trata de livre entrada, o próximo se refere ao livro caixa, mas é idêntico o período, a penalidade também, de modo que eu acho que pode ser analisado em conjunto. A questão de fundo é só se é um livro só, são 3 livros, né, nesse caso. Isso, senhor presidente. Ou se a gente aceita o embaraço... Se aproveita no próximo processo? Isso, pode ser, senhor presidente. Pode ser? Então vamos. Pode. O argumento dele é o mesmo. O processo seguinte, tendo aqui um pedido do seu procurador, 1/3387/2018, auto-infração 2018-07798, mesmo recorrente, mesma recorrida. Aliás, agora inverteu, porque aqui é procedente. Recorrente Franklin Saragossa Paiva MR, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro Dr. Alexandre Mendes de Souza. Processo julgado procedente na instância singular e recebeu parecer da assessoria processual tributária pela procedência. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, desejar boa tarde aos conselheiros, doutor André, o presidente, a secretária e os conselheiros. A acusação, presidente, é a inexistência do livro contábil, no caso, o livro caixa, dos exercícios de 2014, 2015 e 2016. Foi feita a intimação ao contribuinte para apresentar esses livros através do termo de intimação 2018-00302 e não foi apresentado. Aqui também uma ação fiscal restrita e o contribuinte, ele vem aos autos fazendo a seguinte contestação. Ele alega que não deveria o fisco fazer essa suposição de que não existe o livro. O livro, segundo ele, dá a entender que existe, só não foi apresentar o livro. Então, nesse caso, ele pede a conversão da multa, o reenquadramento para a 123.5A, que é, aliás, 8C, desculpe, outras faltas para embaraço, que seria a aplicação de uma multa única de 900 UFICs. Ele contesta somente isso. Apresenta algumas resoluções, a 07/2016 da terceira Câmara, e, segundo ele, foi aplicado ao caso similar, a mesma multa, porque deixou de atender a solicitação do agente. Ele alega que não atendeu a solicitação, embaraçou a ação fiscal. Apresenta a outra resolução 374/2016 da segunda Câmara, onde foi julgado também procedente, mas com aplicação da multa 123.8C. E também tem uma outra, da quarta Câmara, 2017, embaraço a fiscalização com a mesma aplicação. Ele pede, nesse sentido, a parcial procedência aplicando essa... O processo foi para julgamento, a julgadora afastou o argumento do contribuinte e disse que ele está, sim, obrigado a apresentar o livro caixa, cita o artigo 61 da lei, da resolução CGSN 94/2011, que estabelece a obrigatoriedade das microempresas da EPP e do Simples Nacional de ter o livro caixa movimento. O artigo 61 diz o seguinte: a ME, EPP e a Simples Nacional deverá adotar para registro e controle de operações, prestações, observando o disposto 61A, Lei Complementar 123/2006, artigos 26, parágrafo 2º, 4º, e redação dada pela Resolução CGSN 115 de 2014. Livro caixa, no local deverá estar escrito toda a sua movimentação financeira e bancária. Esse livro poderia ser dispensado, mas a nossa legislação, ela obriga o contribuinte, mesmo do Simples Nacional, a ter esse livro na empresa. Então, senhor presidente, foi afastado
ao argumento do contribuinte e mantido a penalidade divisionada por ano, 2014, 2015 e 2016, aplicando 600 UFICs por cada ano e a UFIC respectiva de cada ano. Então, ficou a multa de R$ 6.144,40, confirmado. O contribuinte vem com a sua resolução, fazendo o mesmo argumento, pedindo alteração da penalidade para a multa já assinalada, 123.8c, outras faltas por embaraço. Replica também as mesmas resoluções já apresentadas na impugnação e pede que seja dado provimento para alteração. O parecer 07/2020, aliás, o parecer que foi o despacho, né, da assessoria processual tributária, ele confirma a decisão de primeira instância pela procedência da acusação fiscal. São esses o argumento, senhor presidente. Fico à disposição. Agradecer ao doutor Alexandre. Vamos ouvir agora a manifestação do doutor André. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como ouvimos os relatos, no primeiro caso é um recurso ordinário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de falta de entrega do livro de entrada de mercadorias dos exercícios 2014, 2015 e 2016, que foi solicitado no decorrer da ação fiscal mediante termo de intimação, tendo sido lançada a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação acessória previsto no artigo 123, inciso 5, alínea A da Lei 12.670, alterada pela Lei 1658, de 2017, penalidade essa inicialmente aplicada no valor de R$ 7.373,28. O segundo auto de infração, também como bem relatado, é a mesma situação, o que muda é o objeto do livro, o livro que não foi entregue aqui no segundo caso é o livro caixa, tendo sido aplicada a penalidade, a mesma penalidade, aqui no valor de R$ 6.144,40. No primeiro caso, a parcial procedência decorre justamente do equívoco constatado na aplicação da penalidade. O julgador ele verificou que o valor seria efetivamente devido, sendo necessária a sua redução, e assim o fez para um montante idêntico ao do segundo auto relatado, no valor de R$ 6.144,40, conforme demonstrativo de liquidação apresentado, e, para tanto, o que ele fez foi considerar o valor da ofício de cada exercício fiscalizado para aplicar a penalidade referente a cada exercício. Os argumentos do contribuinte são os mesmos, ressalto antes só que a obrigatoriedade do optante do Simples possuir tanto o livro de registro de entrada quanto o livro caixa está previsto na legislação, especificamente os artigos 61, inciso 1 e 3 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94/2011, bem como nos artigos 260 e 268-A do Decreto 24.569/97. O contribuinte, no seu recurso, ele alega que a fiscalização não poderia presumir a inexistência do livro pelo fato de não ter sido entregue na ação fiscal mediante solicitação do termo de intimação. No entanto, entendemos que não pode ser acolhido o argumento, tanto o livro de entrada quanto o livro caixa são de uso obrigatórios e cada estabelecimento com inscrição estadual deve os possuir. Essa obrigação tributária acessória ela é extensível às microempresas e empresas de pequeno porte, que são optantes do Simples Nacional, conforme referidos aos artigos 160 do Decreto 24.569, bem como o artigo 268-A e resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional, tanto a de número 10 de 2007, como a mais atual, que é a de 94 de 2011, vigentes à época dos fatos geradores. Portanto, existe norma expressa, por outro lado, quer dizer, existe norma expressa que veda a retirada do livro fiscal do estabelecimento e o presume como inexistente quando não foi exibido ao fisco quando solicitado. Isso está disposto lá no artigo 265, parágrafo 1º do Decreto 24.569/97. Portanto, trata-se de uma presunção legal que poderia ter sido desconstruída pelo contribuinte mediante sua apresentação no processo administrativo, o que não fez em nenhuma das oportunidades em que se manifestou nos autos. Assim, entendemos que restou caracterizada a infração à legislação tributária mediante prova idônea amparada no regulamento do ICMS, numa presunção legal de que a não entrega ela importa na constatação da inexistência, e que é isso que está disposto no artigo 265, parágrafo 1º do regulamento do ICMS.
Por fim, o contribuinte tenta descaracterizar a infração, alegando que, para a situação descrita no auto de infração, seria aplicável a penalidade por embaraço à fiscalização prevista no artigo 123, inciso 8, a linha C. No entanto, entendemos que a argumentação ela não procede e não cabe sequer também a suscitar a possibilidade do seu reenquadramento do 123.8c, que é a penalidade por embaraço de fiscalização, até porque para esta conduta infracional, além da não entrega do documento ou livro fiscal, são necessários outros elementos para sua caracterização, né? E no caso concreto, em ambos os autos de infração, o agente fiscal não relatou ter sofrido qualquer prejuízo para o exercício do seu trabalho de fiscalização. Portanto, foi aplicada a penalidade adequada, que é a do 123, inciso 5, a linha A. Né? Ademais, a penalidade por embaraço de fiscalização ainda seria mais gravosa ao contribuinte, razão pela qual também não se poderia cogitar a sua aplicação ao caso concreto. Outro sim, nos termos do artigo 142 do CTN, o autuante apenas propõe a penalidade cabível, sendo essa efetivamente aplicada pelo julgador. Portanto, ainda que tivesse ocorrido a indicação de penalidade de maneira equivocada, o que não se deu no caso concreto, mas apenas para fins de argumentação, tal fato não teria o condão de invalidar o lançamento tributário e poderia ser prontamente corrigido pelo julgador, conforme deixa claro o disposto no artigo 84, parágrafo 7º da Lei 15.614 de 2014, uma vez que a infração restou devidamente determinada. Portanto, em relação ao primeiro auto de infração, não tem reexame necessário, né? Só o recurso contribuinte, mas registro que foi correta a redução da multa pelo julgador, pois a princípio não havia sido aplicada corretamente a penalidade, e aí ele fez a devida correção. Mas no mérito, a PGS manifesta em relação aos dois recursos, pelo conhecimento, mas para negar-lhes provimento, confirmando a decisão de primeira instância no primeiro caso, parcial procedência da auto-infração, e no segundo caso, de procedência da auto-infração. São as ações, senhor presidente. A presidência agradece ao senhor procurador e vamos à discussão de ambos os processos. Sim, senhor presidente. As questões aqui, ele não pede nulidade, né? É só a questão que a fiscalização não pode presumir a inexistência do respectivo livro, apenas pelo fato da recorrente não ter prontamente atendido a entrega. Eu afasto, senhor presidente, tal alegação, porque aqui no caso poderia ter sido resolvido assim muito simplesmente, bastava ele ter apresentado o livro de entradas, tudo teria resolvido, né? Ele entrou com a defesa, ele entrou com recurso e não apresentou. E a questão do embaraço aqui a gente iria mudar aqui a acusação, né? Porque o que o fiscal está acusando aqui, o contribuinte, é inexistência de livros fiscais, né? Eu acho que aqui também não cabe o embaraço, né? Que é diferente o auto de embaraço, né? Mas eu quero ouvir aí os meus colegas, doutor Alexandre, né, que é o relator do segundo processo. É só, presidente. O doutor Lúcio levantou a mão, pode falar, Lúcio, depois eu comento o meu processo. Doutor Lúcio. Presidente, só um ponto que estava fazendo uma pesquisa, na hora de manhã eu tive um problema aqui na questão da conexão, e eu acho que a gente já julgou um processo dessa questão, um ponto que eu vou colocar agora aqui. A redação atual do artigo 103, 8C, ela houve uma alteração, a partir da lei 16.258, 2017, ela tem agora a seguinte, antes como era antes, embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal por qualquer meio, por forma, multa, equivalente a 1.800 ofícios. A redação atual, embaraçar a ação fiscal quando decorrente da não entrega de livros ou documentos fiscais nos prazos previstos na legislação previamente solicitado pelo agente do fisco, 900 ofícios. O que foi que aconteceu com essa alteração? Essa alteração ela veio justamente definir, era uma coisa que o contribuinte colocava muito, como foi colocado nesse processo, aquela questão dele pede o livro, né, ele não entrega, aí você diz que é um embaraço, porque tinha, né,
aliás, tem ainda a redação lá que considera-se embaraço, né, o desaparecimento em qualquer hipótese, né, colocava tudo. Mas agora, ele vem colocando aqui, né, uma redação que, quando você pede através de um termo e não entrega, ele considera-se um embaraço, né? Então, eu trago aqui a questão para os colegas, a gente decidiu, eu pesquisei a pesquisa de julho para cá, mas não encontrei, mas na minha memória, eu acho que essa questão a gente já foi colocada e a gente já decidiu. Agora, eu também não tenho a certeza como é que foi a decisão, mas eu queria trazer, porque realmente é uma alteração significativa, né? Que ela passa, sim, agora a definir quando se pede um livro ou um documento e não é entrega, é embaraço, né? A questão trazida pela parte é muito interessante, né? Antes, entendia assim, porque você coloca lá inexistência, né, perda, tal, tudo junto, no mesmo, são várias condutas que levam à questão da não entrega do livro, né? Mas aqui, com essa redação aqui, né, eu acho que ela passa a ser, sim, né, a não entrega o embaraço. Então, como dever de responsabilidade, como eu tenho certeza que a gente já discutiu essa matéria, presidente, eu queria, né, colocar para os colegas, para o conselheiro e para a Procuradoria, para ver essa questão aí, porque a redação agora, ela contempla, assim, no meu entender, na minha visão, né, justamente o que a parte vem colocando. E aí tem outro ponto a ser tratado aí, que a doutora, né, Teresa colocou, não, mas a acusação é de inexistência do livro aí, ninguém pode mudar para embaraço, né? Aí é outra questão, mas que a redação que está dando aqui no comando, sim, que a não entrega não é mais, você não pode mais considerar como, de maneira geral, como antigamente se fazia, só o fato de você pedir e não entregar, você já dizia que o livro não existia. Você vai ter que comprovar, assim, que não existia o livro para fazer essa tipificação, né? O simples fato de não entregar considera-se um embaraço. Doutor Alexandre vai se manifestar. Pegar aqui o argumento do doutor Lúcio, quando ele disse que a simples não apresentação ensejaria no embaraço. Mas, como bem levantou, existe um outro informação que é a inexistência do livro. A inexistência, no meu caso aqui, inexistência do livro. E para a inexistência, existe penalidade específica. Seria essa de não entregar o livro caixa, e no caso da doutora Tereza, é o livro de... qual é o seu livro, doutora Tereza? Entrada. De entradas, os livros de entradas. E aí a gente realmente fica na dúvida se qual aplicar, né? E se fosse o caso 900 UFI, seria por todo o pedido, não é isso, doutor? Todo o pedido. Eu queria só ouvir o doutor André para a gente tomar uma posição aí, qual a aplicação. Porque inexistência seria a falta do livro completo. E não houve o embaraço nesse caso. Eu e a doutora Tereza estamos entendendo que a inexistência do livro prevalece mais do que a não entrega. Não é isso, doutora Tereza? Para embaraço. Doutor André, por gentileza, nos ajude aí. Essa palavra, doutora Tereza, permite ouvir o doutor André primeiro? Sim, eu também estou curioso. Pronto. Como é que se prova que alguma coisa não existe? Vamos lá, doutor André. Não, eu vou, presidente, conselheiro Alexandre, eu vou na mesma linha dos relatores. Eu acho assim, a redação atual, ela não tem, não deve se partir dela para verificar a situação concreta dos autos, uma vez que o artigo 144 do CPN é muito claro que se aplica ao lançamento a legislação vigente à época dos fatos, né? E no caso concreto, somente se autoriza a aplicação retroativa aquelas situações bem específicas do artigo 106, que não é o caso, a gente trata de uma penalidade de 600 do FIS e uma penalidade por embaraço atual é superior, então não haveria de se cogitar aplicar retroativamente a norma com base em ser mais benéfica, né? Ainda que se tente justificar que seria uma aplicação única e não por exercício, mas me parece que não é isso, a norma é muito clara ao tratar de inexistência, existe uma presunção legal lá no artigo 265 ao dizer que considera-se inexistente quando não foi entregue ao fisco, portanto, é uma infração baseada em presunção legal, né? Assim, entendo correto a manutenção dos julgamentos de primeira instância, dos autos de infração. Eu vou só ler aqui a redação do 5A, né, 123 5A, que foi aplicado, que diz assim: inexistência de livros fiscais ou contábeis quando exigidos pela legislação, exceto os livros eletrônicos transmitidos ao fisco.
aí a multa é equivalente, quando exigidos pela legislação. Existe a exigência da legislação que ele tem, aí o doutor André até citou o artigo 260, foi 261, doutor André? No caso, é o 260 para os livros de entrada e o 268A para o livro caixa. E a presunção legal está no parágrafo do artigo 265. Isso. Pronto. Agora eu quero ouvir os demais. Eu já tenho um posicionamento, doutor. Presidente, só para completar a discussão, acho que é interessante essa discussão, já que o presidente quer que tem tempo hoje, né? O ponto, eu queria que o relator, o doutor Alexandre, o doutor André, colocasse o que o autor entendeu que era inexistente, como é que está no relato, qual foi como a conclusão que ele chegou que era inexistência o livro. Ele diz assim, ele argumenta o seguinte: o auto de infração em discussão foi lavrado face da suposição, da constatação pelo fisco de inexistência dos livros contábeis da impugnante, visto que este, quando intimado por meio do termo de intimação de fiscalização 2018-0302, deixou de apresentar em tempo hábil o livro. Como a doutora Tereza bem falou, ele está dizendo assim que o fiscal está supondo que não existe o livro, né? Porque ele não apresentou, supondo. Mas ele foi exigido para apresentar o livro, que é um livro que está previsto na legislação, que ele teria que apresentar. Ele deixou de apresentar em tempo hábil. Como bem também falou a doutora Teresa, ele devia ter resolvido o problema, ter apresentado o livro agora, tanto na impugnação ou no recurso, e a gente iria mandar para a perícia para verificar a regularidade desse livro, e aí a gente constatava ou não se o livro realmente existia ou não, e se estava registrado lá como as previsões da legislação, que apresente em tempo, né, registrado no núcleo de execução. E aí ele está supondo, dizendo que o fiscal supôs a inexistência do livro. É uma suposição, porque ele não apresentou. É isso. Alexandre, eu queria a posição do autuante, né? A posição do autor que ele faz no relato, porque que ele chegou à conclusão de que não existiria na existência do livro. Era a posição do autuante. A posição do autuante. A empresa deixou de apresentar em tempo hábil o livro caixa. Pediu o quê? Através de o quê? De um termo de... Do termo de... Do início. De fiscalização. Pronto. Esse é o relato. Senhor presidente, eu vou ler aqui o artigo 265, que eu achei bem interessante, o doutor André já citou, e a doutora Dalcília, ela citou aqui no parecer. Eu nem tinha lido esse artigo aqui. O que ele diz? O sujeito passivo argumentou que o fiscal não podia presumir a inexistência do livro contábil apenas porque a recorrente não o apresentou quando foi intimado no termo de início. Entretanto, existe norma expressa que veda a retirada do livro do estabelecimento, sob qualquer pretexto. Aí ela cita o parágrafo 1º do artigo 265. O que ele diz? O 265. Sem prévia autorização do fisco, os livros fiscais não poderão ser retirados do estabelecimento sob pretexto algum, salvo para serem levados à repartição fiscal. Parágrafo 1º. Presume-se retirado do estabelecimento o livro que não foi exibido ao fisco quando solicitado. Eu acho que esse artigo, né, é assim, porque o contribuinte vem na defesa e no recurso dizendo que o fiscal não podia presumir, mas tem expresso aqui na legislação, né? E outra coisa, eu acredito que ele não tenha mesmo esse livro, porque ele não apresentou, né? Ele argumenta na primeira, na impugnação e no recurso, e não traz, seria tão simples, a cópia do livro, né? E estaria tudo resolvido. Mas eu entendo, continuo entendendo pela parcial procedência, conforme o julgamento de primeira instância. Veja como uma questão interessante. O doutor Lúcio tocou num ponto aí muito interessante. Por exemplo, eu, contribuinte, sou intimado a apresentar meus livros, certo? Aí o fiscal vai lavrar o auto de infração por inexistência dos livros. Aí o contribuinte diz assim, não, isso não é inexistência, não, isso aqui é embaraço, eu não entreguei porque eu não quis. Né? Aí o autuante diz assim, não, mas os livros são inexistentes. Olha, se eu não entreguei porque não quis, por que eu não apresento agora? É interessante a questão. Aí ele poderia elidir o auto de infração por completo, né?
Mas ele não diz que não entregou porque não quis. Ele não entregou e só está Mas dizendo... dá para só tá entender, né? Para entender Mas porque quando ele pede diz, para né? mudar para embaraço, ele está dizendo assim: rapaz, me autue por embaraço, porque o livro existiu, eu não entreguei, foi porque eu não quis mesmo. É. E outra Pode- coisa, a penalidade do embaraço não é maior, não, 900, né? Mas aí... Mas é total, Ah, doutora. 900 entendi. por toda a conduta. Olá, doutor Doutor Micael. Micael, Presidente, estava aqui ouvindo aqui atentamente a todos ao debate, né? Mas vamos lá. Acredito que a gente tem 2 momentos aqui na autuação que a gente precisa deixar bastante claro. O primeiro momento é o momento da lavratura do lançamento do crédito. O auditor colocou aquilo que ele presenciou junto ao contribuinte. E o que ele presenciou? A falta do livro. Ponto. Esse é o primeiro momento. Num segundo momento, o que está acontecendo é uma certa interpretação dos fatos, no sentido de a gente aqui supor que os livros não existiam e não foram apresentados porque o contribuinte não quis. Então, assim, eu acredito, presidente, que a interpretação da norma tributária e o ato do contribuinte, nós temos que analisar como foi que o fiscal lançou. E, no momento, a única coisa que o fiscal verificou foi a não presença do livro. Né? Então, e daí, logicamente, o embaraço. Eu só fico receoso com essa interpretação que a gente está aqui tentando supor do que o contribuinte teria feito ou não, quando do momento da ação fiscal, mas eu acredito que o auto de infração de embaraço, que para mim é o caso, a gente tem que se ater aos fatos que foram narrados pelo autuante no momento da fiscalização. Né? Então, assim, aí nós vamos supor que pelo artigo 265 os livros não poderiam estar ausentes do domicílio do contribuinte. Ok, mas daí a achar, né, de que eles não existem e autuar por essa forma, eu acredito que é uma presunção, tem que fazer aí uma certa elasticidade por um campo que é especulatório. O único campo que existe, ao meu ver, que é certo, é de que os livros não foram apresentados e por isso é um embaraço. Isso é ponto final. Agora, presumir daí que eles não existiram e porque o contribuinte não trouxe, isso é um campo que... Porque o contribuinte não trouxe para ele lidir a ação fiscal desde o início? Bom, isso é um fato que somente o contribuinte tem e ele não trouxe aos autos. Agora, especular de que daí é que eles não existem e alterar a penalidade para isso, eu acredito que é um campo muito frágil. O que nós temos no processo é de que os livros não foram apresentados quando do momento da fiscalização. E isso é embaraço. Agora, eu não posso presumir ou pedir a prova de que o contribuinte não tinha os documentos ou não tinha os livros quando do momento da fiscalização. Isso é um ponto que nós estamos especulando. Não há como comprovar aqui. Né? Então, eu, presidente, ouvi os debates atentamente, doutor Lúcio, doutora Tereza, doutor Alexandre, estou aqui mais enveredado por o que a gente tem no processo. E o que nós temos, ao meu ver, é a falta de entrega quando do momento da fiscalização, o que para mim é a característica do embaraço. E também tivemos a alteração pela 16258, né? Que alterou também o núcleo da autuação e da penalidade, o que para mim fica muito mais claro. Mas eu vou aguardar os debates. Senhor presidente, eu quero ler a redação nova redação citada pelo artigo C, né? Embaraço, 8C. Diz assim: embaraçar a ação fiscal quando decorrente da não entrega dos livros ou documentos fiscais nos prazos previstos na legislação. Nos prazos. No presente caso aqui, não existia prazo para a entrega desses documentos. Ele deveria estar com ele pronto quando o fiscal pediu por ocasião da ação fiscal. Quando tem prazo? Inventário tem prazo para a entrega desse documento, que é em fevereiro do ano subsequente. Né? Aí ele continua, vírgula, previamente solicitados pelo agente do fisco. Aí multa equivalente.
eu estou entendendo que no caso do embaraço aqui, que foi a redação dada, seria no caso dos documentos que existe a previsão que ele tem que entregar naquele determinado prazo aquele livro. Aí ele está embaraçando a ação fiscal. Mas nós estamos entendendo aqui que o embaraço é porque ele não entregou o livro quando solicitado. É isso, senhores conselheiros? Qualquer documentação, doutor Alexandre, ao meu ver, seja ela requisitada pelo fisco quando da fiscalização, ou se em sede de até denúncia espontânea, no for o caso do contribuinte, tudo isso é prazo, né? O contribuinte tem que atender aos prazos quando a documentação lhe é atendida. No caso aqui... Nos prazos seria aqui, por exemplo, ele deu 5 dias para apresentar o documento através do termo de início de fiscalização. 10 dias, no caso. Aí, nesse prazo de 10 dias, ele não apresentou o livro de entrada nem o livro caixa. O prazo seria esse? Não seria o prazo determinado da legislação? Seria esse? O entendimento seria esse? E não só esse. Existem inúmeros prazos aí que a fiscalização que passa 180 dias, ela pode intimar o contribuinte N vezes para entregar N documentos. E vão ser N prazos. Caso não tenha o documento que é necessário, pode ser lavrado o auto de infração, sim, sem sombra de dúvidas de embaraço. Né? Presidente, só para colaborar aí com a discussão que o doutor Alexandre trouxe aí, eu entendo que sim, dessa forma que o doutor Micael estava falando, porque uma coisa é a empresa é obrigada a manter o livro, ela é obrigada a manter o livro, mas ela só entrega quando é solicitada, ela não fica entregando o livro se não for solicitado através do termo de início ou do termo de intimação, né? Então, esse prazo aqui, pela leitura, pelo entendimento até da prática, né? Da prática de fiscalização, é quando ele solicita mesmo, solicitado pelo agente, é solicitado quando? Termo de início, termo de intimação. Ou a outra conduta é guardar o livro, manter o livro, mantém lá na empresa dele lá, e quando solicitado é através desses dois termos. Eu entendo dessa forma. Vocês sabiam que se o auditor lavrar uma auto de infração por embaraço e ele solicitar o livro de novo, o contribuinte apresentar resistência, ele lavrar o segundo, a inscrição do contribuinte é suspensa? Que o embaraço é muito mais lesivo ao contribuinte do que a ausência do livro? Mais alguém quer se manifestar? Não, senhor presidente, eu já... o doutor Lúcio e o doutor Micael aqui, com respeito ao doutor André, me convenceram que esse prazo aqui seria o prazo do termo de intimação ou do termo de solicitação, né? É o termo no caso aqui, foi o termo de início ou o termo de intimação para apresentar o documento. Doutor André, por gentileza aí, quer falar novamente? Doutor André. A doutora Tereza pediu a palavra? Pode falar, doutora Tereza. Vou até repetir de novo, porque como eu estou com o processo e quando eu vou assim fazer uma resolução, eu tenho que estar bem arrumado na minha cabeça, senão não consigo. Veja bem, aqui a fiscalização fiscal entendeu pela inexistência de livros fiscais ou contábeis. Aí, a segunda instância aqui, né, o conselho entendeu que não, que isso daqui é um embaraço. Eu não consigo, na hora da resolução, resolver isso aqui, porque o fiscal está acusando uma coisa, eu vou mudar completamente outra. Eu estou dizendo que não, que aqui foi um embaraço. O fiscal não disse isso. O fiscal disse que solicitou os livros, solicitou o livro de entrada e o contribuinte não apresentou. Aí o contribuinte diz, não, ele não pode presumir a inexistência aí foi lavrada a inexistência do livro, ele não pode presumir a inexistência, mas, no entanto, não apresenta. Eu não estou supondo, não, doutor Micael, eu não estou supondo. É o contribuinte que está dizendo que o fiscal não pode presumir, o fiscal tem, sim, tem, ele pediu, solicitou, e o fiscal lavrou o auto como inexistência. O fiscal não disse que houve embaraço. Ele não disse aqui que faltou a documentação para ele fazer a fiscalização, não. E talvez o fiscal nem tenha feito por embaraço,
porque, como o presidente aí lembrou, né, que isso é danoso ao contribuinte, né? Portanto, eu não vou conseguir fazer uma resolução onde o fiscal está dizendo que houve a inexistência de livro fiscal e eu mudar para embaraço. Eu me perdoe, mas eu não consigo arrumar isso na minha resolução. Só está, doutor André. Doutora Tereza, a mudança foi do artigo 8C, que o embaraço passou a ser quando decorrente da não entrega do livro. É por isso que a gente está entendendo dessa forma, nos prazos determinados pela legislação, previsto na legislação. Então, existe uma previsão lá, no termo de início de fiscalização, que ele tem 10 dias para entregar a documentação exigida. Naquele prazo ele não entregou, aí se torna embaraço, está atrapalhando, dificultando a fiscalização. É nesse sentido que está sendo dito aqui o embaraço. Mas só, doutor Alexandre, que aqui o fiscal está dizendo a inexistência, né? A inexistência. Ele poderia ter colocado aqui também, ele poderia ter lavrado também um auto de infração por embaraço, mas aqui ele lavrou o auto, foi de inexistência, ou a gente vai, na minha cabeça, ou a gente vai aqui nesse sentido, ou então diz que não julga nulo, ou que não existiu, que não. Eu entendo assim, mas pronto, doutor André. Vamos ver o doutor André. Pronto, desculpa aí. Presidente, encerradas as discussões então aí, na realidade até pela fala da doutora Tereza, ficaria até... Estou bem contemplado com o que ela colocou, que era mais ou menos no sentido que eu ia botar, mas como eu ainda tenho uma questão de ordem que eu quero colocar, eu vou só corroborar o que ela disse, o que é a acusação, e aí eu pego a fala do doutor Micael, que a gente tem que se ater ao que o fiscal fez, e o que o fiscal fez foi verificar a inexistência do livro, né? E como é que ele se verificou da inexistência desse livro? Ao intimar e ao contribuinte entregar. E ele presumiu que esse livro não existe? Presumiu. A legislação autoriza que ele presuma isso? Para mim, é muito claro lá no parágrafo 1º do artigo 265 que é justamente a situação, é uma presunção legal, é uma presunção equiparável a todas as omissões de receita que a gente trata aqui diariamente aqui na terceira Câmara. Todas as hipóteses lá do artigo 92, de DESC, de levantamento de estoque, tudo ali são presunções legais, como é a do cartão de crédito, está amparada na legislação e aplicada. E aqui é a mesma situação. O que o autuante fez foi presumir que o livro não existe porque ele não entregou. Como é que o contribuinte refutaria isso? Apresentando um livro em qualquer momento. E assim não fez. A única questão que está sendo conjecturada aqui, que está sendo suposta, não consta no auto de infração, e sim foi colocada aqui em seção de querer presumir que o autuante não entregou porque não quis e queria o livro. Isso não consta em nenhum momento no processo, ele não alega isso na defesa dele. O que ele vem trazer é dizer que a penalidade indicada pelo autuante não é adequada. Porque ele diz que a penalidade que seria adequada para ele seria a de embaraço à fiscalização. Mas, como os senhores sabem, foi dito no início por mim, o artigo 84, parágrafo 7 da lei do CONAT é muito clara ao dispor que, havendo a omissão da indicação do dispositivo da penalidade ou erro, isso pode ser corrigido. Nem é o caso, na nossa compreensão e com todo respeito quem entende o contrário. Eu, por fim, em relação à questão de se tentar fazer análise desse julgamento com base na redação atual da norma punitiva do embaraço de fiscalização, isso tem um pressuposto para que tem que ser examinado com muita clareza, que é saber se a gente pode aplicar retroativamente ou não essa norma que é posterior aos fatos geradores. E, como os senhores sabem também, a regra é a irretroatividade das normas. Você tem de prever a retroatividade em situações muito claras, lá no artigo 106, e não é o caso. Não é o caso, porque aqui a gente não pode... Se uma norma prevê uma penalidade de 900, o FIS, e a outra prevê de 600, não existe penalidade mais benéfica. Eu não posso antever uma forma de interpretação dessa norma para dizer que ela é mais benéfica. Aí é matemática, 900 é mais do que 600. Então, não está autorizado se considerar e partir de uma análise retrospectiva para tentar justificar a inocorrência da infração ou seu enquadramento no embaraço da fiscalização. Então, seriam só essas considerações, só corroborando aí o que a doutora Tereza faz, sempre com muita maestria e objetividade,
Mas, presidente, eu queria só também que o senhor verificasse, se possível, se no momento dos relatos da infração o quórum estava completo, né, para fins da liberação. Obrigado. Eu não entendi, doutor André. Por favor, a parte final. Em relação à questão de ordem que eu citei no início, é porque me parece que a composição ela não estava completa no relato dos dois autos de infração. Eu fiquei com essa impressão, se eu pudesse verificar, ou com a Ana, lhe agradeço. Você disse por ausência do doutor Ricardo? Eu verifiquei... Presidente, eu estou aqui, presidente. E quando eu comecei a minha exposição, já após o final dos dois relatos, foi que ele reingressou de volta na sessão. Mas aí como eu estava concentrado aqui na nossa fala, não sei precisar se durante todo, se isso realmente foi antes ou depois. Doutor André. Estava todo o relato ouvindo todas as discussões, para os teus senhores, para os teus dois relatores, escutei tudo. Ok? Dirimida aí a dúvida, doutor André? Não. Ok. Se o doutor Ricardo afirma, se o senhor corrobora, é porque como eu disse na fala, na minha manifestação, eu não precisei bem esse fato. O que tem acontecido? Às vezes, a gente tem um probleminha de sinal, às vezes sai e retorna. Eu não percebi a ausência do doutor Ricardo nos relatos, tá certo? Desde que essa discussão se instaurou, que eu vejo aqui a figura dele, ele não está aparecendo a câmera, mas como a própria presidência da Câmara Superior permite que conselheiros fiquem na Câmara Superior com câmera fechada, a presidência da Câmara aqui também não vai causar constrangimento ao conselheiro. Escutei as discussões da doutora Tereza, do doutor Alexandre, do doutor Micael e do doutor Lúcio, presidente. Ouvi atentamente todos. Ouvi atentamente a manifestação da Procuradoria, estou aqui atento aos debates. Ok. A gente está no final do mandato e é normal se ter um certo cansaço, mas essa dialética é que sempre foi responsável pelo exercício do crescimento dos conselheiros do CONAT, tá certo? Essa interposição de entendimentos diversos, ela enriquece o direito. Se o direito fosse voltado só para um sentido, tá certo? Jamais a humanidade iria crescer, né? Então, quando a gente se sentir um pouco cansado, a gente se revigora no sentido de que o exercício é esse mesmo, né? Já podemos votar? Presidente, só para completar aí, né, eu acho importante essa fala do presidente, porque às vezes eu trago umas questões, aí pode se parecer que é assim, querendo, né, tumultuar o processo ou o julgamento, mas eu sempre, né, coloco as questões porque dever de ofício. Eu acho que a gente aqui como colegiado, a decisão que vai prevalecer é a maioria, não importa, né, quem é que vai ganhar ou perder. Eu acho que ganhamos todos com as discussões, né? O artigo está aí, eu tenho certeza que essa matéria já discutiu, né? Não sei o resultado, procurei fazer a pesquisa, não consegui hoje pela manhã, mas eu acho que é isso. Eu faço só uma pergunta aos conselheiros e ao doutor André. Se fosse lavrar esse auto hoje, ele ia utilizar qual artigo, a penalidade qual era? Então, é isso aí que a gente tem que colocar. Eu acho que a gente tem que colocar as coisas com tranquilidade, com serenidade e discutir, né? Quem entender de uma forma ou de outra, isso é o direito mesmo. Isso aí vai ser, foi ontem, vai ser hoje, vai ser amanhã. A gente vai sair daqui a 2 meses, vai vir outro colégio, outro grupo, e vai ter entendimento diverso, a gente vai ter que respeitar, e assim vai continuar o CONAT, né, com a sua soberania, com as suas decisões, e trazendo assim, sempre, né, um crescente, né? Eu tenho colocado para presidente, tenho colocado para alguns conselheiros, que o CONAT está num momento, a gente discutia muito, era só questão de lei, decreto, IN, agora nós estamos na questão de princípios constitucionais, quer dizer, tá, né, sua maturidade está chegando nessa questão, e com certeza os novos colegas vão entrar, vão discutir muito essa questão aí, questão de princípios, de tipicidade, né? Primeira era só, não, botar aí o artigo, doutor Matheus é que chegou a um tempo de dizer o seguinte, não, vamos fazer um bocado de carimbo e botar só o artigo tal, e tal, mas não é assim que funciona, né? Funciona essa dialética mesmo, né? Então é importante. Só isso, presidente, só para contextualizar a sua fala aí. As maiores cortes do país, STF, STJ, aqui e acolá nos surpreendem com as decisões. Imagine a gente que está aqui no exercício assim, administrativo, né?
pequenos lutadores aqui pela defesa do direito, né? Acho que já podemos votar, né? Vamos tomar primeiro o voto da... Só um instante, presidente. A doutora Tereza, a parcial procedência é porque foi alterada a ofício de cada mês, não foi isso? De cada ano, não foi? Exatamente. É porque ele exatamente. tinha botado um ofício só para os 3 anos, aí depois foi corrigido. Foi, Tá? o julgador singular, ele consertou, ele colocou, ó, de 2014, que foi a UFI era 3,275, de 2015, 3,3390, e a de 2016, 3,69417. Aí deu um valor menor. Tomar primeiro o voto da doutora Tereza, né, doutor Alexandre? Pois não, doutora Tereza? Pronto, senhor presidente. Não, doutor Lucinho, você faz tumultuar mesmo. É brincadeira, Lúcio. Jamais alguém aqui no conselho ia. Não se preocupe com isso. Muito menos de mim. Imagine dos outros. Negativo. Você não tem essa característica de tumultuar as coisas, não. Viu, Lúcio? Tá tudo bem por aqui. Pois, senhor presidente, eu entendo aqui que pela parcial procedência, né, eu conheço do recurso ordinário, nego o provimento, porque só tem o recurso ordinário, né, porque o reexame não foi, porque é menos do que 10 mil FII. Conheço do recurso ordinário, nego o provimento no sentido de confirmar a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância, que reduziu o valor do auto de infração, né, por ser superior ao efetivo. Então, pela parcial procedência. No processo da doutora Tereza, apesar de parcial procedente, não tem recurso ao reexame necessário pela exigência do valor, que não atende ao limite da norma. Então, é conhecido o recurso ordinário, negar o provimento para confirmar. Aí eu vou tomar o voto do doutor Alexandre também, e pode ser no... Vamos fazer o da doutora Tereza, para ficar fácil da Ana pegar o resultado ali. Agora vota o doutor Alexandre. Senhor presidente, o meu voto contra, que eu vou dar à doutora Tereza vai servir para o meu também. Eu passo a entender, senhor presidente, que o legislador mudou de entendimento em relação à não entrega de documento como sendo embaraço. Então, como o legislador alterou a norma e colocou embaraçar a ação fiscal quando decorrente da não entrega de livros fiscais, de documentos fiscais, eu entendo que cabe sim o embaraço e a aplicação de uma multa única para toda a ação fiscal nesse sentido. Com todo respeito ao entendimento do doutor André, que eu admiro e respeito muito, mas eu vou divergir do entendimento da Procuradoria e também da doutora Tereza. E eu voto pela parcial procedência, senhor presidente, aplicando ao caso por embaraço, 123.8c. Aí vai para ambos os processos, né, doutor Alexandre? Isso, senhor presidente. Vou tomar o voto, a doutora Tereza votando em relação ao doutor Alexandre, votaria para manter o lançamento, né, doutora Tereza? Sim, senhor presidente. Então, acho que agora dá para fazer a junção. Primeiro voto da doutora Tereza é pela parcial procedência no processo dela, né? Mantendo a acusação, apenas corrigindo o valor. No doutor Alexandre, foi pela parcial procedência porque ele reenquadra os processos para a penalidade de embaraço à fiscalização. Ok? Votando agora o doutor Felipe. Se entender por embaraço, né, pode citar que considera embaraço. Se não, pode votar que considera mantida o lançamento inicial em relação ao teor da acusação fiscal. Presidente, eu vou acompanhar o voto do doutor Alexandre. Ok. Doutor Micael. Acompanhar o doutor Alexandre. Doutor Ricardo. O conselheiro Alexandre, presidente. E doutor Lúcio. Conselheiro Alexandre, presidente. Pronto. Para ambos os processos, a terceira Câmara de Julgamento resolve dar provimento ao recurso parcial provimento ao recurso ordinário para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, reenquadrando a penalidade para a incerta no 123, em quem ajude aí, 8... D, não? B. Não.
Para o 8C. 123, 8C, presidente. Tem 8C, embaraço, 8C, para embaraço. penalidade de embaraço à Bom. fiscalização. Com a nova redação dada pela 16258, de Isso. 2017. Contrário ao parecer da assessoria processual tributária e também a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Foi voto vencido da doutora Tereza, que votou pela manutenção da aplicação da penalidade inicial, apenas corrigindo o valor em relação ao seu processo, um erro material de cálculo. E no processo da doutora Tereza, fica designado para lavrar a resolução o conselheiro Alexandre por ter proferido o primeiro voto vencedor e discordante. Ok? Ok, presidente. Com isso, a gente encerra a pauta de hoje e aí a presidência vai convocar todos para a sessão de amanhã, 66ª, onde nós teremos processos da IMIFarma. Primeiro processo do Dr. Micael, segundo processo aqui está Dr. Geider, terceiro processo Dr. Felipe e quarto processo Dr. Micael. Ok? Ok, presidente. Assuntos gerais? Não, presidente. Sem assuntos gerais, a presidência declara encerrada a sessão de hoje. Agradecer a todos, desejar um ótimo final de tarde, uma ótima noite. Obrigado, Falou, presidente. boa tarde a todos. Tá, até amanhã. Até amanhã.